Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje eu vou falar de um livro maravilhoso que eu li recentemente, Querida Combine, da Sayaka Murata. Esse livro foi editado e lançado pela Estação Liberdade, uma editora maravilhosa que traz traduções realmente muito bem feitas, direto do original. E é um livro de literatura japonesa. Eu já fiz uma maquiagem inspirada nesta capa que... Bem, julguem vocês mesmos se ficou parecido ou não. As cores, vai, gente, eu usei as cores. Vamos pegar leve comigo. Acho que eu tô muito pra cá, né? Mas pra cá, isso. E foi um livro, é um livro curtinho, como vocês estão vendo. Dá pra ler aí em 2 dias, se você tiver se tiver tempo pra isso, mas que me marcou muito. Com certeza vai entrar na minha lista aí dos favoritos do ano, porque... é um livro que me surpreendeu. Eu sempre vi nas indicações de algumas pessoas que eu acompanho e sigo, mas graças a Fabiane Seques, que recentemente eu fiz um curso que eu já mencionei várias vezes aqui, sobre o chamado Lendo o Nosso Tempo, e que ela propôs então uma discussão sobre esse livro, e aí eu li para essa aula dela, junto com a Juliana Cunha, que é um curso muito, muito, muito maravilhoso que ela deu. E eu tive, então, a oportunidade de ler esta belezinha, porque, minha gente, esse livro é bom, é muito bom. Eu já tenho muitas resenhas sobre ele aqui na internet, muita gente já deu amor pra ele, mas eu acho que eu precisava marcar aqui no meu canal também essa leitura, porque, de fato, mexeu bastante comigo, traz muitos pontos interessantes e que eu acho que é muito importante a gente pensar nas questões que ela traz aqui nesse livro, porque... às vezes a gente não para pra pensar, a gente se automatiza, a gente coloca aí no modo automático da vida e vai seguindo sem pensar muito bem sobre as nossas escolhas, sobre as coisas que a gente faz e não para muito pra refletir sobre elas. Aqui nós temos, então, a Combine, que é... caiu o marcador. É uma loja, não sei se aqui vocês vão conseguir ver, mas é como se fosse uma loja de conveniência, mas que no Japão funciona de uma forma diferente, ocupa no lugar da vida das pessoas de uma forma diferente das lojas de conveniência aqui pra gente no Brasil. Então, só lendo mesmo para perceber melhor essa atmosfera dessas lojas, como que de fato elas ocupam a vida dessas pessoas. Mas aqui nesse livro a gente vai ter uma narradora, é uma narradora, né? Ela que narra. Ela que narra. Já tinha esquecido esse detalhe. Uma narradora extremamente diferente das demais, pelo menos que eu leio, né, que eu tenho tido a experiência de leitura, e que, assim, não entraremos em aspectos psicologizantes e muito mais aspectos psiquiátricos, digamos assim. Não vamos falar de Cid, não vamos falar de... não vamos taxá-la como uma pessoa que tem determinada questão aí de saúde mental, porque acho que isso empobrece um pouco a nossa experiência de leitura. Acho legal a gente ler como uma narradora simples assim, mas com certeza vai te deixar aí com a pulga atrás da orelha pra pensar se ela é uma pessoa que a gente pode considerar normal ou não, porque ela mesma coloca essa questão durante a narrativa. Os familiares dela a julgam como alguém que é quebrado, que precisa ser consertado, portanto, que está fora dos padrões da normalidade. É uma personagem que resolve de forma muito pragmática as coisas. Ela é muito, muito observadora, então ela aprendeu a ver nos outros aquilo que ela deveria imitar para ser bem aceita socialmente. Então, a forma como ela fala, as pessoas acham estranho, então ela começa a coletar aí vocabulário das pessoas que estão ao redor dela e que ela vê que são bem-sucedidas socialmente, digamos assim, e aí ela passa a reproduzir esse tipo de comportamento, mas mesmo assim ela é sempre deixada à margem, é uma personagem aí que está à margem daquilo que pode ser tido como normal. Portanto, ela tem uma certa dificuldade ou uma forma diferente de lidar com o nosso pacto civilizatório, aquilo que a gente aceita muitas vezes sem entender, mas para viver em sociedade, hábitos como, por exemplo, o tom de voz,
ou aprendemos a não falar tudo aquilo que a gente pensa, aprendemos a... Não sei, sabe quando a gente vê alguém agindo de um jeito e fica meio assim, ó, oi? Tipo, porque a gente não esperava aquilo, ou porque aquilo não cabe nesse pacto civilizatório, digamos assim. Nesse livro, a gente vai ter vários exemplos dessa personagem, de situações que ela vive desde a infância e que, assim, a diretora da escola chamava a mãe dela pra poder falar, tipo, olha o que ela fez com o coleguinha, sabe? Ou olha o que ela falou. E a própria irmã tem quase que uma vocação, ela entende como uma vocação na vida dela, de ajudar a irmã a se socializar melhor, a ser uma pessoa mais normal. Mas essa questão da normalidade, do que é certo, do que é errado, é um dos questionamentos mais importantes dessa leitura, que nunca, obviamente, será respondido, né? É uma daquelas questões que será carregada ao longo de toda a nossa jornada enquanto seres humanos, porque o que é normal, né? Por que as pessoas normalizam algumas coisas e acham estranho outras? Mais uma vez, menciono aqui o livro Muso desse ano, que é sobre os ossos dos mortos, que também traz uma discussão dessa, né? O que é aceitável? O que é tido como algo saudável, algo normal, algo institucionalizado e aceito pela maioria das pessoas e outras coisas não, né? Então, só de a gente pensar sobre isso, eu já acho que faz valer a leitura, porque a gente entra muito fácil nesses discursos se a gente não fizer alguma problematização deles, e o que esse livro faz bem é problematização. A Sayaka Murata, que é essa moça aqui, ela vendeu muitos livros, mais de 1 milhão de exemplares desse livro aqui no Japão, e é muito interessante ver vídeos dela falando sobre o livro, porque a gente percebe muitas semelhanças entre ela e a narradora. Ela também trabalhou muitos anos em uma combine, então a gente percebe aqui que com certeza ela traz questões que podem ter sido vividas por ela, né? Sempre a gente tenta aproximar, né, o autor do narrador, o que não é uma coisa saudável. Olha lá, vamos falar de coisas saudáveis. Que não é uma coisa certa de se fazer, porque a gente pode se frustrar e que não tem nada a ver, mas nesse caso, alguns aspectos sim podem ser associados pela fala dela. Das duas ficções, né? A ficção da vida dela e a ficção que ela fez aqui com essa protagonista maravilhosa. E o que mais que eu posso dizer? Eu fiz algumas anotações aqui, porque a existência dessa personagem, ela pode ser vista como um modo de resistir, né? Como um modo de resistência no mundo. Mas, se vocês lerem o livro, e eu espero que vocês assim o façam, porque vale a pena, eu não sei o que vocês vão achar, mas uma coisa que a Fabiane falou no curso, e eu concordo muito, é que eu não concordo com essa postura de resistência. Me parece que ela vive assim porque ela está se opondo como resistência aos padrões do mundo, mas mais como um sintoma do mundo em que a gente vive, sabe? Então, existirem pessoas assim é um sintoma da nossa forma de viver, sabe? É super plausível que aconteça, porque nós não temos uma vida que a gente possa dizer saudável ou que, nossa, vamos criar um mundo novo, vamos imitar aquele que a gente faz aqui, não vai ser legal, sabe? Muitos de nós sabemos disso, apesar de ser difícil colocar em palavras esse pensamento, né? Essa própria ideia de agora na quarentena, será que o mundo vai ser outro quando a gente voltar ao normal? Qual será o novo normal? Né? Muito... Às vezes gera uma discussão muito rasa, né? Quando a gente pensa só nesses termos, mas nunca mais seremos os mesmos, não é mesmo? Nunca mais o mundo será como era, espero, né? Mas, infelizmente, com essa flexibilização aí que muitos lugares está colocando em voga, tá mostrando que, infelizmente, muitas questões permanecem iguais. Infelizmente, aquilo que a gente esperava que fosse repensado não foi repensado, como consumo, como hábitos de vida, como empatia, como olhar para o outro, né? Ainda temos muito a caminhar. Mas voltemos para o livro.
Essa personagem tem sim um desejo de pertencimento ao mundo, mas ela só se sente integrada ao mundo quando ela está na Combine. Então ela é uma funcionária dessa loja, ela trabalha lá por muitos anos, assim, é uma coisa que todo mundo, quando ela fala que ainda trabalha lá, fica, tipo... Porque é um trabalho, vamos pensar aí, vai numa lojas americanas, mas que também não vai ser muito bom o exemplo, mas só pra imaginar. Uma pessoa te fala que ela trabalha há 30 anos nas lojas americanas como atendente. Gera uma questão, né, tipo, por quê, né? Por que você não quis galgar novos lugares na sociedade, não teve sonhos mais ambiciosos, não quis estar em outras empresas, adquirir novas experiências, mas para essa personagem, lá é onde ela se sente bem, lá é onde as regras de existência ali, de falar bom dia, de falar com todos os clientes, de colocar os produtos em organizações XY, que ela fala, tudo isso para ela faz muito sentido, dá um sentido à vida dela. E aqui também já traz outra discussão, que é desse trabalho alienante, né, que nós temos, muitos de nós temos, nossos dia a dia, nos nossos dias, porque uma pessoa que resume a própria existência ao seu trabalho, né, tipo, também temos que parar para pensar nisso. E quantos de nós ou quantas das pessoas que nós conhecemos não são assim, não ficam sempre com o discurso da época em que trabalhavam ou do lugar onde trabalham, como se sentissem parte de algo muito importante, como se sentissem, assim, membros articulados de uma grande engrenagem que funciona e que essa pessoa tem orgulho de fazer parte. Mas se a gente for ver a realidade dos fatos, é que é só mais uma empresa que só quer ganhar e que não tá nem aí pra você, por mais que às vezes ela demonstre isso, só pra te fazer trabalhar mais. Então, também é outra discussão que traz esse livro, que esse livro traz e que eu acho muito pertinente, muito importante que a gente faça. Então, nós vemos aqui que ela tem um organismo que se organiza a partir das regras e das leis do trabalho. Então, também a gente pode pensar nessa questão do capitalismo e do trabalho alienante, que é muito importante também que a gente pense. Tem um vídeo sobre esse livro da Tami, do Literatami, que eu já indiquei aqui, e ela fez uma resenha também muito interessante a partir desse viés do trabalho. Então, eu vou deixar linkado aqui também para vocês assistirem, para complementar aqui a minha leitura, porque vale a pena, ela é muito boa mesmo, faz resenhas maravilhosas. E ela traz termos mais específicos, enfim, vocês vão ver lá, ela foca bastante nessa questão do trabalho alienante, né? Esse livro, de fato, vai discutir muito isso, vai discutir questões como ser apáticos, vai discutir um apaziguamento afetivo, então, assim, ela não se envolve afetivamente com as pessoas, ela é muito reclusa em si, até porque toda vez que ela tenta trazer à tona a sua personalidade, ela é logo, né, avisada de que aquilo está errado, de que aquilo não cabe naquele momento. Então ela acaba se fechando muito dentro de si mesma. E como ela é a narradora aqui, ainda bem, porque se não fosse ela a narradora, a gente teria pouco acesso a essa personagem. E tem um outro personagem que vai entrar aí na vida dessa nossa narradora, que vai parecer ser um ponto de, nossa, é um homem que parece a versão masculina dela, mas na verdade é um personagem abominável, que eu odiei, assim, que ele me causou muita raiva. Ele é daquele típico macho escroto que vive por conveniência, que não se que fala muito mal da sociedade, das regras sociais e dessa nosso pacto civilizatório, mas que não traz nada de construtivo para o mundo, muito pelo contrário, não tem empatia, não tem um olhar para com o outro, que não fica nem só na sua, sabe? Tipo, ela fica na dela. Ele não, ele quer falar mal de mulher, ele é misógino, ele quer falar que ele é melhor, ele quer mentir sobre os outros, sobre ele mesmo e sair por cima da situação, sabe? Diferente da nossa narradora. Porque ela não tem essa premissa, ela não tem essa premissa de ser melhor que os outros, de ser alguém
superior. Não, ela só é ela mesma e é isso. E esse outro personagem não, esse personagem masculino que aparece aí na narrativa é o contrário, né? Apesar de algumas questões os dois serem semelhantes, porque os dois estão à margem, estão na periferia da normalidade, na periferia social daquilo que é bem aceito e bem visto. Mas não posso falar muito mais sobre o enredo, porque de fato eu quero que vocês tenham uma experiência o mais às cegas possível. Mas saibam então que nós temos essa narradora muito estranha, muito à margem, muito à parte, né? Muito diferente, sobre ser mulher, uma mulher muito diferente mesmo daquilo que a gente está acostumado a ver e ouvir e a ler, que vai então gerar esse tipo de discussões muito efetivas, que trabalha nessa Combine porque ela quer há muitos anos, então não é um trabalho que ela conseguiu assim numa época que ela era recém-formada, acabou de sair da escola e precisava de um dinheiro. Ela continuou nesse trabalho, então por isso as pessoas estranham, né, dela não ter querido, não ter ido, dela não ter ido para outras empresas, outros lugares, aprender outras formas de viver. E a gente vê, então, aquilo, né? Até que ponto as pessoas respeitam as nossas escolhas, até que ponto as pessoas respeitam aquilo que a gente é e aquilo que a gente quer ser no mundo, né? Ou se a gente não faz parte daquele papel social pré-estabelecido, nós não servimos, sabe? Então, enfim, são muitas questões interessantes que dá para serem levantadas nesse livro. Tem, assim, uma proximidade com Kafka, A Metamorfose, pelo menos a meu ver, porque tem essa questão do... Eu não estou no papel que me era esperado. Eu não ocupo na sociedade aquilo que queriam que eu ocupasse, aquilo que queriam que eu fosse, e agora eu não sirvo mais. Agora eu sou visto como alguém que é quebrado, que precisa ser consertado, como um inseto asqueroso, como alguém que se metamorfoseou em algo abominável, em algo que desperta pena, nojo, que muitas vezes só merece o descaso, o olhar de desdém do outro. Então fica aqui minha super recomendação para vocês lerem este livro, Querida Combine. Depois me contem aí nos comentários se você já leu, se você conhece alguém que leu, o que você acha que vai te esperar nesse livro. Se você quer ler, qual outro livro nesse estilo você me recomenda? E, enfim, conversem comigo nos comentários. E compartilhem esse vídeo com quem você acha que pode gostar desse conteúdo. Muito obrigada por estarem aqui no canal, por alegrarem meus dias com os comentários e com os retornos que vocês me dão aqui dos vídeos. Isso realmente me deixa muito, muito, muito feliz. E até o próximo vídeo. Tchau!